Muito bem, então vamos começar pelo começo. Eu sei que você que está aqui no meu canal certamente já deve me conhecer, ou do Insta, ou do Facebook, né? Ou de alguma outra forma você chegou até o meu trabalho. E é muito bom ter você aqui junto comigo, mas para que a gente possa trilhar essa jornada juntos, é importante que você também saiba como é que tudo começou na minha vida, né? Como que eu acabei vindo descobrir então esse propósito, né? Essa forma de entregar o meu servir através da terapia holística. Bom, eu lembro muito bem que quando eu tinha ali mais ou menos 22 anos, eu comecei com uma inquietação dentro de mim, porque até aquele momento eu não sabia de que forma, né, eu ia desenvolver a minha carreira profissional. Então, quando a gente é adolescente, a gente tem sempre aquela questão de dormir com um pensamento, acordar com outro. Eu também passei por essa fase. Eu lembro que na época que eu saí do ensino médio para escolher então qual era a faculdade que eu iria fazer, surgiram muitas dúvidas no caminho e graças a Deus, graças naquela época é, já estar atendendo pessoas, já estar trabalhando com pessoas através do salão da minha mãe. Minha mãe sempre foi dona de salão de beleza, agora ela está em outro ramo, mas durante muito tempo da vida dela foi essa dedicação que ela teve. Então eu tive já um contato desde muito cedo com as pessoas e sempre gostei muito de me comunicar também. Então eu lembro que nessa época muitas das minhas clientes me ajudaram a definir então, né? Essa que é uma grande dúvida para a maioria dos jovens quando saem do colégio, o que vão estudar, né? Em que área vão se especializar. E aí eu me recordo então que já nessa época mesmo de fazendo os atendimentos no salão com a minha mãe, eu já comecei a praticar muito desse meu servir. E mas até então, até ter entrado para a faculdade, acabei me formando em administração de empresas, gostei muito dessa graduação, dessa formação, né, desse conhecimento que eu fui buscar, mas eu sentia que não era ali. Tinha algumas áreas da administração que eu era extremamente apaixonada e principalmente a parte que trabalha com pessoas, a questão do clima organizacional, então entender o ser humano, toda essa parte mais voltada para pessoas sempre foi a parte que me chamou mais atenção. Mas eu segui nessa graduação porque eu entendo que a administração, ela é para nossa vida, a gente tem que saber administrar e eu desde muito nova soube administrar a minha vida, tanto que eu saí de casa com 18 anos e de lá para cá foram aventuras muito maravilhosas e cada uma foi agregando muito nessa minha jornada, mas eu tinha aquela inquietação, sabe? Eu tinha aquela coisa assim que eu via as minhas irmãs muito definida no que elas queriam estudar, no que elas queriam ser quando crescesse, e eu tinha aquela eterna dúvida, né? Aquela coisa assim de puxa vida, né? Não brilhava nada para mim, sabe? Não vinha assim aquela inspiração, ai, é isso que eu quero fazer. E aí eu me recordo que eu tinha firmado um acordo comigo, né? Que eu então queria ali até os meus 25 anos, eu já queria ter isso mapeado dentro de mim, eu já queria então saber para qual área que eu iria me dedicar e que eu iria trabalhar, porque era uma vontade muito minha assim de definir isso. Talvez como portadora aí de um signo que é um elemento terra, eu preciso ter os meus pés no chão, então eu tinha essa necessidade de saber por onde que eu estava caminhando. E aí foi muito curioso que na época que eu estava terminando a minha faculdade, foi justamente a época em que eu comecei a adentrar então nesse campo do autoconhecimento, através de uma empresa que eu trabalhei, eu comecei a descortinar muitas verdades que algumas coisas eu já fazia na minha vida de uma forma assim totalmente sem saber o que eu estava fazendo, mesmo seguindo a intuição, e outras eu fui descobrindo, né? E foi muito legal porque nessa época
foi muito importante todo esse conhecimento e eu comecei através do que a maioria começa. A maioria das pessoas que busca esse autoconhecimento, eu percebo que tem a sua raiz ali no início através do Reiki. Então, quando eu estudei Reiki, quando eu fiz o meu curso de Reiki pela primeira vez, foi um universo maravilhoso que se abriu para mim. Muitas coisas eu entendi, muitas fichas caíram e aquela sensação de estar caminhando com presença, sabe? Aquela sensação de pisar no chão e olhar para os lados e pensar assim: puxa vida, eu faço parte desse mundo. Até então eu não me sentia assim, eu me sentia um pouco deslocada. E isso é uma coisa que vem desde a época do colégio, muito deslocada. Na época nem se falava em bullying, mas já se trabalhava muito em cima dessa questão, dessas intrigas de colégio. Então, assim, isso colaborava muito para que eu me sentisse ainda mais deslocada. Mas nessa época, então, ali, próximo aos 25 anos, eu lembro de já ter feito o curso de Reiki, de já ter conhecimento sobre a parte energética. Isso foi uma coisa que me ajudou demais na minha jornada. Então, para você que está aí me assistindo, você vai me ouvir falar muito sobre a importância da gente cuidar e preservar nossa energia. E cada vez mais eu vejo o quanto isso nos ajuda a evoluir, nos ajuda a compreender o caminho que a gente está fazendo. E então eu recordo que logo depois do curso de Reiki foi assim, foi um chamado atrás do outro, e eu lembro bem que quando eu me formei, eu disse, bom, agora eu vou ficar uns 6 meses sem estudar nada, né, acadêmico, vou dar uma pausa para a cabeça e depois eu volto, faço uma pós, faço um MBA, faço alguma coisa dentro dessa área e nunca mais voltei para essa área desse conhecimento, tanto que eu me encantei pela área da espiritualidade livre, pela área das terapias naturais, pela aquela área que estava me fomentando muitas respostas para as minhas perguntas, perguntas de muito, muito, muito tempo, perguntas de quando eu era criança, perguntas da minha pré-adolescência, do meu período de adolescente, então muitas coisas estavam se encaixando e isso foi o que me trouxe assim aquele brilho, aquilo que iluminou para mim e eu disse, meu Deus, é isso que eu quero. É isso que eu quero estudar cada vez mais, é isso que eu quero aprender cada vez mais, porque é isso que me nutre. E aí aos poucos eu fui conhecendo uma técnica nova e aí já veio a formação então em terapia holística. E para que você entenda o que é terapia holística, ela é a terapia que enxerga o ser humano de uma forma completa. Então, analisa toda a nossa questão de estrutura física, todas as nossas partes emocionais, todo o nosso mental, nosso intelecto e também o nosso pilar espiritual que todos nós temos. E aqui é já bastante importante deixar muito claro que nada tem a ver com religião, ok? A gente está falando de espiritualidade, então um estado de espírito, a gente saber que algo maior nos rege, tá? Então, essas áreas foram as áreas que foram me chamando muito. E aí, claro, depois disso veio muito mais conhecimento, porque é isso que eu acho fantástico, que um assunto vai levando a gente a conhecer outro assunto e muitas portas vão se abrindo e não demorou muito para que eu realmente percebesse que aquilo que estava me trazendo uma profunda alegria de estudar e de mergulhar, com certeza era um sinalizador de que meu caminho profissional também se fazia por esse caminho aí do autoconhecimento, da transformação, porque desde muito nova eu percebo assim o quanto eu tenho essa característica de conseguir passar pelas situações e cada vez que eu passo por uma situação que a gente costuma dizer difícil, mas que na verdade a gente sabe que não é, né? Então são situações que a gente necessita passar para que a gente possa evoluir. Então isso tudo é algo que hoje, quando eu olho,
e eu vejo com outros olhos todas as barreiras, né, todas as dificuldades superadas no tempo de colégio, na questão das amizades, nos relacionamentos, enfim, né, todas essas dificuldades eu vejo que elas foram, de certa forma, me trabalhando, me moldando aí para que eu pudesse chegar hoje aonde eu estou, podendo também compartilhar aí com tantas pessoas aqui agora no YouTube, mas também em outras redes, também dentro de consultório, poder compartilhar contigo e com toda a certeza do mundo dizer que são as dificuldades que transformam a gente. Então, transformação pessoal é algo que a gente vai falar muito aqui nesse canal. Vamos trocar muitas ideias sobre isso e eu quero já te convidar para que você se inscreva no canal, para que você compartilhe com outras pessoas que você acredita que vão receber então, né, esse convite, que estão daqui a pouco precisando. A gente vai falar de muita coisa bacana aqui, de energia, a gente vai falar sobre desafios do nosso dia a dia, desafios da vida, né, questões de relacionamento, questões de sentimentos inferiores e uma porção de coisas boas que eu fui juntando aí na minha mochila dessas andanças durante esse período aí de pouco mais de 7 anos dentro dessa área. Então, já se inscreve, já dá uma curtida aí também para que você possa me sinalizar o quanto esse conteúdo está fazendo bem para você. Então, essa vai ser uma forma da gente se comunicar e com certeza que eu quero saber a sua opinião. Eu quero muito que você deixe seu comentário aqui abaixo dos vídeos, que você também traga assuntos, porque hoje em dia falar sobre alguns assuntos é muito simples, porque eu já passei bastante por eles e a gente pode até às vezes esquecer que a gente tem esse conhecimento todo. Então, se você me ajudar compartilhando aqui nos comentários o que você gostaria de ver também aqui no canal, certamente eu vou atender o seu pedido com muito carinho e vai ser uma honra poder te ajudar aí na sua jornada e nos seus processos de transformação pessoal. Combinado? Então, um super beijo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!